Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou te explicar quais são as 7 principais ferramentas e técnicas que os coaches utilizam para conduzir as suas sessões, para conduzir os seus processos de coaching. Legal? Então, vamos lá. A primeira é o que nós chamamos de rapport. O que é rapport? Rapport é sintonia, é conexão, é empatia. É quando... Você já percebeu que tem alguns casos onde a gente se dá muito bem com uma pessoa, a gente conversa por horas, nem vê o tempo passar? Isso é rapport, é você estar tão conectado com essa pessoa, em tanta sintonia, com tamanha sintonia, com tamanha empatia pelo mundo que a pessoa vive, pela história que ela conta, etc., que vocês estão realmente com uma energia única, vocês estão fluindo de uma maneira, a comunicação está fluindo de uma maneira extremamente em sintonia. Isso é rapport, é quando você conversa por horas e não vê a hora passar, é quando você conhece uma pessoa na rua ou conhece uma pessoa no banco e em poucos minutos de conversa parece que essa pessoa é sua melhor amiga, parece que você tem uma relação muito boa com ela, de longa data. Isso é rapport, é você estar extremamente conectado, sintonizado com aquela pessoa. Legal? Essa é a primeira técnica. A segunda técnica nós chamamos de ambiente seguro. Imagina comigo, um coach que vai fazer um processo de coaching, certo? E aí chega um coach. Imagina se esse coach chega na sala e ele percebe que é uma sala de vídeo e tem 20 pessoas do lado de fora observando e ouvindo o que vocês estão conversando. Você acredita que esse coach iria de fato se expressar? Você acha de verdade que ele iria comentar as situações da vida dele, que ele iria comentar o problema no relacionamento que ele teve, que ele iria comentar o problema que ele teve com um amigo de infância, ou as dificuldades e a depressão que ele está passando? De forma alguma, muito provavelmente não. Por quê? Porque de fato, neste momento, neste processo, ele não se sente em um ambiente seguro. Então, a técnica do ambiente seguro é justamente para quê? Para fazer com que ele se sinta mais à vontade, para que ele possa comunicar-se mais abertamente, sabendo que tudo que vai ser dito ali permanecerá ali e que nada vai ser externalizado, ou seja, que ele está em mais absoluta privacidade e sigilo. Então, isso é a técnica do ambiente seguro. Legal? Então, vamos lá. A terceira, e essa eu juro e eu acredito que é a ferramenta mais poderosa, a técnica mais poderosa que os coaches mais utilizam, é o que nós chamamos de perguntas poderosas. O que é isso, William? Basicamente, é a arte de perguntar. Um bom coach, ele sabe o que? Ele sabe escutar na essência, que é exatamente a quarta técnica, ouvir na essência, e ele sabe fazer perguntas muito pontuais, perguntas muito estratégicas e muito enfocadas em atingir e impactar o seu coach. Então, esse é o processo de coaching, essa é uma das técnicas que o coach utiliza muito. A quarta técnica é ouvir na essência. Não tem como você ser um bom coach se você não tiver uma boa escutativa, ou seja, se não tiver uma boa capacidade de ouvir e de compreender a pessoa e o que a pessoa está passando. Então, isso é extremamente importante. E ouvir na essência não é ouvir, sentado, olhando para o lado, não fala, ou mexendo no celular, etc. Ouvir na essência é você ouvir focado, olhando nos olhos da pessoa, compreendendo o que ela está falando, tentando imaginar e sentir o que ela sentiu naquele momento, tentando viver o que ela viveu mentalmente. Então, isso é ouvir na essência, é quando a pessoa percebe que você de fato está dando atenção plena, 100% de atenção, você está presente. Você já viu em algum momento onde você está em algum lugar, as pessoas estão ali viajando, estão pensando em outra coisa, estão com a cabeça longe, ela está ali, você está conversando com ela, a pessoa está lá com a mentalidade longe, ela vira e fala, o que você falou? Então, isso é exatamente o oposto de ouvir na essência. Então, um bom coach, ele faz o quê? Ele ouve na essência, ele escuta, ele tem uma escutativa muito aprimorada. A quinta técnica é a que nós chamamos de recapitulação. Imagina que ao longo do processo, o seu coach te conta uma história. E ele fala, William, eu passei por isso, minha vida não está muito fácil, eu estou passando por dificuldade assim, assada, eu acredito que se eu fizer isso e isso, talvez eu mude de situação e talvez eu consiga sair dessa. E aí entra o coach falando assim, então você está me dizendo que? Então você está me dizendo que, ou seja, você está expondo isso para mim. Você está me dizendo que se você não sair do seu trabalho, se você não mudar o seu estilo de vida e se você não mudar os seus hábitos de consumo, você não vai conseguir sair dessa situação. É isso mesmo? Então, quando eu faço essa pergunta,
eu reescrevo, eu reorganizo todo o diálogo dele, tudo que ele expôs, eu reorganizo e eu recapitulo tudo que ele comentou. Nesse processo, ele faz o quê? Ele acaba tendo uma visão externa da situação dele, mas com base puramente nas palavras que ele externalizou. Então, eu consigo ver o quê? Eu consigo ver claramente, ele consegue ver claramente, no caso, as situações que o levaram àquele momento, porque às vezes ele sai falando, mas quando ele ouve da boca de terceiros aquilo que ele de fato disse, ele consegue ter uma outra perspectiva e um outro mapa de mundo em relação a isso. Legal. A sexta técnica, e não menos importante, é o que nós chamamos de técnica da mensuração. Qual que é a técnica da mensuração? A técnica da mensuração ela consiste em tentar dar um valor quantitativo para algo. Então você vai ouvir muitos coaches dizendo por aí, mas de 0 a 10, quanto você se importa com isso? Porque quando eu falo isso, a pessoa ela precisa o quê? Ela precisa parar e quantificar. Ela precisa qualificar e dizer, nessa situação eu acredito que o meu comprometimento é 7 ou é 6. Não, eu não estou totalmente comprometido, eu também não estou totalmente descomprometido. Não, nessa situação o meu esforço foi 3. Então ela consegue ter uma visão mais impactante, ela consegue visualizar e dizer, legal, talvez eu precise melhorar mesmo. Eu tô 3 é bem baixo, né? Então talvez eu precise de fato melhorar. Então a técnica da mensuração permite isso, permite colocar uma escala para que ele possa verificar, olhar e dizer, nossa, eu preciso melhorar, ou não, eu estou muito bem já, e aí ele consegue ter uma qualificação melhor e dizer, não, eu posso evoluir ou não, preciso evoluir para tanto. E aí, depois da técnica da mensuração, vem justamente o quê? Geralmente vem uma pergunta do tipo, se você está 7 hoje, o que você poderia fazer de diferente para chegar a 10? Então, imagina que legal, se você está 7 hoje, o que você poderia fazer diferente para chegar a 10? Se você não tem, se os seus hábitos financeiros estão 4 hoje, o que você poderia fazer diferente para chegar a 7, ou a 8, ou a 9? Aí você vai forçar a pessoa a pensar quais as mudanças de atitude que ela precisa ter para ela conduzir a vida dela de uma maneira mais adequada em função do seu objetivo. E a última técnica é a da intenção positiva. O que é intenção positiva? Intenção positiva é uma técnica que o coach geralmente expõe, que ele termina as frases assim, fique com a minha intenção positiva. Mas o que quer dizer isso, William? Me explica. Isso quer dizer que, por mais que talvez eu tenha falado algo que você porventura não tenha gostado, ou não tenha sido a melhor exposição, a melhor forma de expor aquela situação, ou eu às vezes bati em algo que você não te agradou, o que eu quero de verdade que você fique era com a minha intenção positiva, que era, por exemplo, de te fazer crescer, de te fazer melhorar, de te fazer se tornar uma pessoa melhor. Então, fique com a minha intenção positiva, não com um fato específico, ou não com a forma como me comuniquei, ou não com algo que talvez não tenha te agradado, mas fique com a minha intenção, que era realmente fazer o bem, te melhorar, te fazer crescer como profissional, como pessoa. Então essa é uma outra técnica chamada de intenção positiva, que também é muito utilizada. Essas são 7 técnicas, tem inúmeras técnicas no mundo do coaching, mas essas são 7 técnicas muito utilizadas e eu recomendo a vocês que compreendam-as e, se você for um coach, que você as aplique quando necessário. Beleza?